Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência que ocorreu aqui em Sorocaba alguns anos atrás, no tempo que o Valdir Camilo ainda morava aqui. Um irmão da Zona Norte entrou em contato comigo dizendo que havia um grupo de adventistas ali na região que sempre procurava atrapalhar quando os irmãos pregavam ali naquele bairro. Então esse irmão disse que havia marcado um encontro com esse pessoal para conversar, trocar ideias, né? E aí me convidou. E eu convidei o Valdir e o Ringo e fomos lá no domingo, fomos conversar com esse pessoal. Aí esse irmão nos levou até ali, até lá na casa do adventista que havia proposto a palestra. E chegando lá tinha um grupo de senhores ali, todos da igreja adventista do sétimo dia. E o rapaz que era o dono da casa, ele era professor de religião aqui de Sorocaba. Inclusive era uma pessoa muito respeitada pelo conhecimento bíblico que, segundo o pessoal lá adventista dizia que ele tinha. Bem, então, depois das apresentações, nos sentamos ali numa área ali no quintal, e ele colocou uma lousa na frente, pegou um giz e começou, com um ar professoral, querendo dar uma aula para nós, né? Então nós deixamos que ele, no tempo dele, fizesse a dissertação que ele queria fazer. Ele quis mostrar ali que a lei era dividida em duas partes, havia a lei moral e a lei cerimonial, e o que havia sido abolido era a lei cerimonial, mas que a moral continuava. Enfim, quando ele terminou a parte dele, então, tanto o Ringo como o Valdir pegaram ali para mostrar o nosso lado, né? Porque que nós acreditamos que a lei, ela deixou de vigorar, não como princípios ela continua, mas como um mandamento que o cristão que tem que observar. No caso, ali estava em pauta a guarda do sábado. E aí eles não esperavam que encontrassem ali pessoas com conhecimento bíblico como o Valdir e o Ringo, né? Então, o rapaz colocou a lousa lá para dar uma aula para nós, no fim eles que tomaram uma aula, né? Porque o Valdir e o Ringo fizeram uma explanação maravilhosa, e aí todos eles ficaram, em outras palavras, perderam o chão. Bem, o irmão que nos levou ficou muito feliz, porque viu que realmente as testemunhas de Jeová estavam alicerçadas na verdade e que a verdade foi defendida ali com maestria. Por que estou contando essa experiência breve? Estou apenas prefaciando o que iria ocorrer alguns dias depois. Passado uns 15 dias, um irmão que morava em Betel, um irmão que foi inclusive da minha congregação, um chamado Rogério, ele ligou para mim e contou que estava pregando no campo naquela região, porque naquela época Betel apoiava algumas congregações da Zona Norte. E naquele sábado à tarde, o Rogério, com outro irmão betelita, estava pregando ali naquela região, e uma senhora que disse que já tinha estudado com as testemunhas de Jeová, falou para o Rogério e para o irmãozinho, né, que se eles conversassem com o professor de religião, lá, o ancião da congregação dela, né, porque eles também têm anciãos, né, eles, por certo, se tornariam adventistas, porque ela estudou com as testemunhas de Jeová, mas no fim passou para o lado adventista porque achou que ali tinha a verdade. E aí o Rogério ligou para mim e eu falei, tudo bem, marca lá, nós vamos, né? Aí ele marcou num sábado, foi eu e o Ringo. Aí, para nossa surpresa, quando chegamos na casa onde era o endereço, era exatamente a casa lá do professor que há uns 15 dias atrás havia tomado uma aula lá do Valdir e do Ringo. Só que aquele dia a palestra seria dentro da casa, não seria mais lá no quintal lá. E aí estavam ali, né, as três senhoras, incluindo essa que havia marcado a palestra, essa que disse que já havia estudado com a Testemunha de Jeová, eu, o Ringo e o Rogério. Bem, então a casa lá estava toda preparada para uma palestra, né? Isso era observado pela disposição como as cadeiras estavam ali na sala. E passado alguns momentos, o dono da casa veio da cozinha e chegou na sala, né? E ele veio todo assim, aquele ar autoritário, aquele ar de quem realmente estava ali para dar uma aula, né? Só que quando ele viu que ali estavam, né, além das pessoas que eu comentei, estavam também eu e o Ringo, aí a coisa mudou, né? Ele
ficou pálido, mas ficou pálido e olhou com aquela cara de ira para a senhora que havia nos levado, e ela, coitada, falou: "Olha, irmão, eu trouxe aqui esse aqui é o menino que eu falei que ia trazer aqui, o Rogério, testemunho de Jeová, e ele trouxe dois amigos." O problema eram os dois amigos que o Rogério havia levado. Então, o que aconteceu? Ele, irado, olhou para aquela senhora e falou assim: "Olha, eu não tenho tempo para conversar hoje. Eu estou de saída, viu? Estou de saída." E pegou uma Brasília que ele tinha ali na garagem e saiu cantando o pneu, né? Então imagina a decepção que ficaram aquelas mulheres, né? Principalmente aquela que havia marcado, né? E eu e o Ringo também ficamos também, em outras palavras, frustrados, né? Porque afinal de contas nós tínhamos ido ali para conversar, né? Com uma pessoa. Bem, é o que aconteceu. Uns momentos depois saiu um outro rapaz da cozinha, veio até a sala, era o irmão dele. Agora imagina a situação, né? Se o professor de religião, ele não tinha dado páreo, né, para palestrar assuntos bíblicos já há uns dias atrás, imagina o irmão dele, que era bem menos experiente do que ele, né? Então foi uma situação muito triste para aquele rapaz que tentou defender a fé adventista, e para aquelas senhoras que estavam ali esperando, né, que eles mostrassem a verdade para nós. Mas ia acontecer um caso interessante. Quando elas perceberam que o rapazinho ali, o irmão do professor lá de religião, realmente ele não estava em condições de conversar conosco, aí aquela senhora que já havia estudado com a Testemunha de Jeová, segundo ela toda hora ela entrava na palestra, na conversa, e dizia, né: "Mas eu já estudei a Bíblia com a Testemunha de Jeová e hoje eu sou adventista." Como querendo dar um apoio moral para o rapaz que estava sem chão, né? Estava perdido nos seus argumentos, não tinha argumentos para conversar realmente. E aí eu pedi licença para o Ringo, que estava fazendo uma explanação maravilhosa ali, e falei: "Olha, a senhora disse que já estudou com a Testemunha de Jeová e hoje é adventista, né? Quanto tempo a senhora já é adventista?" Aí ela falou lá que ela já é adventista há um bom tempo. Falei: "Bom, os adventistas eles defendem a guarda do sábado, automaticamente defendem também os 10 mandamentos, não é isso?" "É claro." Então a senhora poderia me dizer qual é o primeiro mandamento?" Ela não sabia. "E o segundo?" Também não sabia. "Terceiro?" E fui até o 10º mandamento. Ela só sabia o quarto, porque o quarto, propositalmente, eu pulei, porque o quarto ela sabia, mas os outros 9 ela não sabia praticamente nenhum, né? Assim, qual o 10º mandamento? Eu não sabia qual era o 10º mandamento. Então eu falei, olhei para ela e falei assim: "Puxa, em todo esse tempo a senhora não sabe praticamente nenhum mandamento da lei, só o sábado? Eu acho que a senhora deveria repensar essa religião que a senhora escolheu, viu? Porque se a senhora tivesse se tornado testemunha de Jeová, com certeza a senhora saberia bem mais do que a senhora sabe." E aí eles ficaram, em outras palavras, totalmente frustrados. Não sei o resultado com aquelas outras duas senhoras que estavam ali, porque pois isso eu nunca mais vi aquelas pessoas, né? A não ser o professor de religião, que depois de uma outra ocasião encontramos com ele novamente, mas essa é uma outra história, né? Bem, essa palestra eu sempre me recordo, e às vezes eu, o Ringo e o Valdir dávamos até algumas risadas, pelo fato de ser a palestra que é lembrada como o dia em que o professor de religião correu da sua própria casa, fugiu da sua própria casa, né? Porque ele estava ali preparado para fazer a palestra, só que, infelizmente, ele estava traumatizado com o que já havia ocorrido com ele no passado, né? Então essa é uma palestra que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.